Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal, meus nobres e queridos irmãos, onde nós está aqui, ó, mesinha, campinho de futebol aí, ó, pra bater o rachinha, tudo seco, o mato tá comendo, né, a galera não tá cuidando, mas eu tô pela segunda vez tentando fazer o vídeo do 5G, né, que é um dos assuntos que estão ficando proibidos, família. Olha o pé de agaroba aí, ó, que riqueza, da agaroba aí, tá meio seco o tempo, tinha uns tizil aqui, a coisa mais linda, o mar tá ali, ó, não sei se vocês viram lá no fundo. Mas é o seguinte, família, vamos ver essa matéria aqui da Rede Record, tá certo? Não é o Davi que fez não, viu, YouTube? É a Rede Record, esse queridinho aí de vocês, ó. Escuta, família. A morte de centenas de pássaros na Holanda levanta suspeitas sobre os riscos de uma nova tecnologia que promete revolucionar a comunicação. E a pergunta é a seguinte, será que as ondas do 5G, a quinta geração da internet móvel, poderiam mesmo fazer mal à saúde e até matar aves em pleno voo? Família, é isso aí que eles estão perguntando, né, colocando ainda como se fosse uma dúvida. Na verdade, o que acontece é que não entra no consenso científico. Como assim, Davi? Esse chamado consenso científico são os cientistas chapa branca. Esses que trabalham em grandes indústrias, em grandes empresas, esses caras é os que formam esse consenso científico. Aquele profissional que estudou 50 anos da vida dele, que trabalha com isso, não leva em consideração, não é levado em consideração a opinião dele. Então, mesmo que o cara apresente estudos, mesmo que ele tenha os contra-argumentos, não está no meio do consenso científico. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o Dr. Lai Ribeiro mesmo foi um dos que já mostrou os efeitos negativos dessa tecnologia. Eu tinha um vídeo que, não sei se foi por causa disso que foi bloqueado, eu não vou exibir para vocês, mas eu tinha um vídeo onde mostrava uma nuvem de pássaros, daqueles tipos de pássaro, não lembro agora o nome dele, mas é um pássaro lá da Europa que ele voa em bando. Quando, pelas épocas do ano, eles migram de um lugar para outro. E é uma verdadeira nuvem, família, uma nuvem mesmo de pássaros. E eles simplesmente batendo nas paredes, a coisa mais feia que você possa imaginar. Do jeito que está aqui de agaroba, estava de pássaros, né? Que batiam lá nos prédios, caíam e os carros passando por cima. Uma coisa feia mesmo de se ver. E eu coloquei um trecho, apenas o trecho da nuvem, né? Batendo na parede. Não vou colocar, mas se vocês pesquisarem por aí, vocês vão achar. Os efeitos dessa tecnologia, eles estão aparecendo. Agora, que o consenso científico sempre contra-argumenta. Por exemplo, agora, né? Esse mal terrível que a gente enfrenta. Tem pessoas apresentando o outro lado, mas esse outro lado não é aceito, não é debatido e não pode ser, né? E você que insiste em continuar falando, você está tendo as suas contas nas redes sociais banidas, você está sendo acusado de estar espalhando fake news e colocando a saúde das pessoas em perigo. Então, o que é que as pessoas estão fazendo? Estão deixando de falar. Pelo menos as que têm relevâncias, que poderiam alcançar outras pessoas, não estão falando. Então, o 5G é a mesma coisa. Lá na Europa, nós mesmo mostramos uma matéria, logo no começo desse mal terrível, que eles estavam tocando fogo, o povo, né? Pessoas que são formadas com medo, e aí esse medo fizeram com que elas tocassem fogo nessas antenas. Claro que isso não é uma atitude que a gente aprova, que a gente indique, né? Mas a gente só está relatando um fato que aconteceu lá na Europa, foi noticiado inclusive aqui no canal e pela grande mídia. Agora vamos ver essa matéria que eles falam aqui como se fosse algo novo, certo? Porque eles têm sempre que manipular, família. Vamos lá. De um canal holandês mostra vários pássaros mortos nessa praça de Dieren, uma cidade de 15 mil habitantes perto da fronteira com a Alemanha. A morte de centenas de aves também teria sido registrada em Haia, terceira maior cidade do país. Algumas publicações levantaram suspeitas de que a mortandade teria sido provocada por testes em antenas de telefonia 5G. Esta reportagem chegou a afirmar que as ondas 5G teriam um enorme efeito sobre o coração das aves e que esta seria a única explicação razoável para a morte dos pássaros. A tecnologia... Peraí, família, aí você vê. Quem é que está informando? Quem é que está falando? São os conspiracionistas? Não, é a própria mídia. Tem pessoas sérias em todos os grupos sociais que você imaginar, meus irmãos. Tem pessoas sérias. Do jeitinho que você imaginar, tem pessoas aí tentando espalhar a verdade. Agora, você vê que o outro lado, as grandes mesmo, uma como a Rede Globo, uma como a CNN, só vão atacar justamente esses que ainda tentam dizer alguma coisa de verdade. Esses que estão preocupados, às vezes, não é nem com o próximo, mas com si mesmo. Tá certo?
Então, quanto mais você pesquisa, se você pegar as próprias ondas, né, do 4G, você vai ver que elas são maiores, e a do 5G elas são muito finas, que dessa forma atravessam o corpo humano. Então isso é bom para a saúde. Você sabe que, por exemplo, na nossa cabeça, meus irmãos, quando a gente tem uma ideia, nos desenhos você via isso, né, era mostrado que acende uma luz. Ah, eu tive uma ideia, aí aparece uma luz, né, nos animes. Isso era feito porque os nossos neurônios, eles geram uma carga de energia, que alguns especialistas dizem que se colocasse uma lâmpada nessa hora que você está raciocinando, que você está pensando, colocando a cabeça para funcionar, por isso que vem aquela frase também que o pessoal diz, ele está queimando os neurônios. Por conta disso, você está gerando eletricidade ali na sua cabeça. Aí eu pergunto, essas ondas podem interferir nessa nossa capacidade, nessa forma de trabalhar o nosso corpo? É só uma pergunta. Espero que o YouTube respeite o nosso direito de pelo menos falar do assunto. Porque realmente, família, eles estão escolhendo o que pode e o que não pode ser dito. Agora é geral isso. Vamos lá. 5G vai revolucionar o uso do celular e da internet sem fio. O principal ganho será a velocidade. A gente vai, por exemplo, baixar um monte de músicas em apenas 1 segundo. As transmissões ainda estão em testes no mundo todo, inclusive no Brasil. Agora... É engraçado que ele já mostra, né, família, as vantagens. Olha, você vai poder baixar um monte de música, né, de filmes, de vídeos em 1 segundo. Isso aqui, meus irmãos, eles têm que defender porque o metaverso, a economia global vai migrar toda para a era digital. E para que isso possa se tornar uma realidade, saia do papel, é preciso de uma ultra internet. Então não importa o quão mal isso possa fazer, o que importa é que esse é o plano e é isso que será feito. A morte dos pássaros trouxe uma dúvida. Será que essa nova tecnologia faz mal à saúde? As redes 5G funcionam por meio de micro-ondas, só que em uma frequência mais elevada do que nas redes atuais. Mas o alcance das antenas é menor. Isso significa a instalação de mais antenas e uma exposição maior às ondas eletromagnéticas. Nós estamos aqui conversando, mas tem uma série de ondas eletromagnéticas de rádios AM, FM, celulares, Wi-Fi, etc., passando pelo nosso corpo, né? Então a ideia é sempre garantir que essa potência seja a mínima possível, né, e que não cause mal à saúde. Este professor de física explica que estudos sobre os efeitos do 5G na saúde são muito recentes e que a morte dos pássaros serve como alerta para os riscos dessa tecnologia. Mas o teste com antenas na Holanda teria mesmo matado... Calma aí, família, estão dizendo que os testes, né, são muito recentes. Os testes que eles aceitam, né? Os testes que o Chapa Branca aceitam. Porque se você pegar aí, até antes disso começar a ser instalado, você tem vídeos aí. Nós mesmos falamos muito sobre isso. E os caras estão dizendo que é recente. Dos pássaros. Não se verificou esses pássaros doentes, eles simplesmente caíram, já mortos, numa taxa elevada. O último recolhimento foi de 150 pássaros. E o único evento próximo a essa morte é exatamente o teste com essa antena 5G. Mas não existe nenhuma prova conclusiva de causa e efeito entre o teste da antena e a morte dos pássaros. Depende do seu ponto de vista, né? Perguntamos também ao professor de engenharia elétrica como a radiação do 5G poderia ter matado os pássaros. Pode ter sido dada uma potência errada para essa antena, né? Isso gerou pela faixa de frequências, né, uma frequência de micro-ondas que na ave, né, atingiu a ave como um todo, mas principalmente a parte mais sensível, que é o coração, e isso pode ter gerado ali aquela morte das aves. A preocupação não se restringe à saúde. A Marinha dos Estados Unidos divulgou um alerta sobre os riscos do 5G para os equipamentos de previsão do clima. A radiação também colocaria em risco a segurança de voos militares. E mais, o 5G aumentaria o risco de ataques dos hackers por causa do maior número de aparelhos conectados. Nós vamos ter as normatizações devidas, né, dos órgãos competentes. Aqui no Brasil, a gente sabe que é a Anatel,
né? Fazendo inclusive as fiscalizações necessárias para que nenhuma distorção aconteça e não exponha ninguém a um risco desnecessário. Em março, o Conselho Diretor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou a agenda que regulamenta os estudos de faixa de frequência para a chegada do 5G ao Brasil. A aprovação final está prevista para o primeiro semestre de 2020. Mas o professor de física defende mais tempo para os testes. Pode ser que a gente vai ficar fazendo uso de muitas tecnologias que envolvam radiações eletromagnéticas, mas que a gente sinta o efeito disso tempos depois ou, quem sabe, gerações depois. A tecnologia exige rapidez, mas os estudos exigem cautela. Então, meus irmãos, vocês que já acompanham o nosso canal, a câmera está quase desligando, família. Tá em poucos por cento, então se acabar aí no meio, vocês perdoem. Mas é o seguinte, família. É até engraçado, né? A Anatel, que não regula nem a quantidade de internet que a gente paga, eles não conseguem regular direito. Você paga por um tanto e chega outro na sua casa. O que dirá desses testes que... Veja o tempo que faz que eles falam em colocar essa tecnologia. Aí não iniciaram os testes, vão iniciar agora em cima do lançamento. Por quê? Porque aí não dá tempo, né, de ter nenhum estudo conclusivo, na opinião deles. E aí vai dar o quê? Vai dar não conclusivos. Ah, mas eu consegui descobrir isso aqui, mas não é conclusivo. A gente precisa testar por mais 5 anos. Enquanto isso vai rolando aí. É isso, família, porque quem manda hoje é quem paga. O mundo hoje está dominado, meus irmãos. Se você for olhar as dívidas dos países, você vai ver que as potências mundiais, os Estados Unidos deve, Japão deve. Todos estão devendo aos donos do mundo.